Somos. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui a posto para o nosso estudo do miudinho do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Mais uma semana, a Mais uma graça de semana, Deus. vencendo mesmo por isso. Esse é o estudo 110, nossa, né? Baseado no 223 do Luiz. Então, nossa leitura inicial é do livro O Essencial, chama Trabalhar Sempre. Não te mobilizes à beira da estrada, aguardando o ensejo de ser feliz. O êxito real não é um fruto de ouro na bandeja da gratuidade. Adere ao trabalho e aprende a servir. Seja qual seja o lugar em que estivermos, é preciso empregar as forças disponíveis da própria existência no esforço máximo ante o dever a cumprir, para que nos entreguemos ao melhor que consigamos fazer de nós mesmos. A vitória em determinado setor, sem dúvida, surgir-te-á com o auxílio que os outros te ofereçam, mas somente perseverará contigo através do auxílio que te disponhas a oferecer aos outros. Não te julgues inútil e nem te suponhas superior aos demais. Recorda as múltiplas possibilidades que usufruis, no sentido de te desdobrares no amparo aos semelhantes e trabalha pelo prazer de agir, colaborando na segurança da vida comunitária. Entre desejar e esperar, melhor é fazer, e a senda única indicada a todos aqueles que realizam algo de útil, a benefício do próximo, será sempre servir, ampliando o trabalho e trabalhar sempre para melhor servir. Então, mais uma vez, nós aqui estamos, apostos, para o nosso estudo do Evangelho, pedimos amparo dos amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, aos nossos mentores individuais, que possamos, Senhor, neste momento, sermos instrumentos fiéis desse teu Evangelho, que possamos ter um estudo de muita paz, de harmonia, que essa harmonia se estenda para todos aqueles que possam assistir futuramente, e que durante a semana, Senhor, possamos colocar em prática todos os ensinamentos e estejamos sempre contigo em nosso coração. Graças a Deus. Então, nesta mais uma vez, Evangelho de Mateus, estudo minucioso, à luz da doutrina espírita, baseado no Aloysio Elias, né, do Uberaba, e a gente usa sempre a literatura, que ele fala sempre, né, do Allan Kardec, as obras subsidiárias de Chico Xavier, e a gente está no capítulo 13, numa sequência de parábolas, em que Jesus vai discursar sempre o mote, né, do coisa é o reino de Deus, o tema central, que ele vai falar sempre, é recorrente dentro desse Evangelho de Mateus, e ele diz, né, que essa dinâmica que vai alterando uma hora um pouco de ação e discurso. Volta e meia, Jesus vai sempre falando o que seria o reino de Deus, onde que é, como que se conquista, né? Então, e ele vai usando sempre de muitas metáforas, de muitos elementos figurativos que vão nos ajudando a entender o conceito desse reino de Deus, que é tão importante para nós. Né? Jesus falava muito, né, reino de Deus ou reino dos céus, como muitos preferem, né? E hoje, no momento, nós estamos estudando a parábola do tesouro e da pérola, que é uma parábola dividida em duas partes. Na primeira parte, ela vai falar do tesouro, né, que tem no campo, que um homem encontra, aí ele vai, vende tudo que tem e compra o campo. Na sequência, ele vai falar de um homem que encontra, né, uma boa pérola, vai e vende tudo que tem para comprar essa pérola. E a gente foi estudando esses símbolos, já identificamos que o tesouro, a pérola, é tudo que a gente moralmente, espiritualmente, que seja positivo, que a gente já conseguiu conquistar no curso dos tempos. É aquele nosso tesouro íntimo, né? Aquilo que a gente já conseguiu melhorar, que conseguiu interiorizar. O campo, né, ou o oceano, onde vai estar a ostra, é o ambiente em que essas virtudes precisam conviver com os outros componentes, que nem tudo são virtudes, quando a gente se interioriza, nem tudo é virtude. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, né? No campo, o que a gente tem? Tem tudo.
Tanto tem o tesouro, tem o parasita, tem a erva daninha, tem o inseto, o roedor, tem o adubo, tem o esterco e tem o tesouro. E nos oceanos também, gente, tem tudo. Tem o limo, o micro-organismo, a bactéria, e tem a ostra, a pérola, a bactéria que vai dentro da ostra e que depois ela vai transformar em pérola. Então, e esse estojo é o nosso coração, que tem, vai entrar um parasita, um grão de areia, vai invadir a concha, mas também já tem tudo aquilo que foi transformado anteriormente em pérola. Então, quando a gente vai mergulhar no nosso coração, a gente vai achar as pérolas que a gente já conseguiu e aquilo que ainda é areia que a gente tem que ir, né? E o nosso coração é essa ambiguidade. E aí eu lembrei também que a gente tem muito isso, nessa dualidade, nesse estudo que eu vou fazer com as crianças agora, que é o capítulo 13 do livro Nosso Lar. Existe muito, ele fala muito disso, que tipo assim, a gente acha que vive muito num sistema, claro ou escuro, né? Dia ou noite, bom ou mal. E, na realidade, não existe só isso, né? Quando a gente vai estudar mais profundamente, não existe só uma coisa ou outra, existe uma quantidade muito maior. Então, por exemplo, o mal é a ausência do bem, né? O escuro é a ausência da claridade. E a luz vai penetrando. Então, tudo isso a gente tem muito isso, né? De achar que está certo ou está errado. Dentro do seu ângulo de visão pode estar certo, dentro de um outro ângulo pode estar errado. Então, tudo a gente tem que ter isso, né? Mas a gente tem é que ele fala, essa contradição entre vício e virtude. E segundo, né, ele diz, Jesus, o reino de Deus começa no momento em que nós nos damos conta que a gente toma consciência, né? Que nessa concha interior, no nosso campo interior, já existe esse tesouro, essas pérolas, mas que ainda tem muita coisa que é ruim. E aí até eu achei interessante que ele fala assim, mas aí se você começar a dizer que você tem tesouro, será que isso não é vaidade? Né? Eu começo a falar, eu tenho pérolas, eu tenho tesouros no meu coração, e ele fala que não. É algo que você já conquistou, mas que ainda não é suficiente. Mas quando a gente tem essa consciência exata, objetiva, de todas essas nossas qualidades, sem negligenciar ou esquecer de todos os nossos defeitos, aí isso é a humildade. Que é a humildade? Você saber exatamente o tamanho. O que você já conseguiu, né? É uma aferição de valores, né? Que é o momento que nós estamos, inclusive, a nível planetário, né? É a aferição de valores. O que a gente já conseguiu? O que a gente não conseguiu ainda? O que está faltando? E a gente tem que ter essa consciência. E como que a gente conseguiu? E com aprendizado, que eu acho mais interessante isso, é com o aprendizado daquilo que você já conseguiu, que você vai usar para conseguir coisas maiores. E sempre pegando as menorzinhas primeiro, né? Quando ele falou isso, eu até pensei assim, no outro aspecto que ele nem abordou, né? Porque também a gente tem que entender assim, quando você conquista uma virtude, ela, ela não é só sua, né? Ela se expande. E aí, quando você expande, você está em sintonia com quem? Com quem está na mesma faixa também, né? Então, é muito interessante. Não é só na gente que a gente consegue fazer esse movimento. É também quando eu realmente conquistei algo, Você se isso aí conecta com aquele vai, plano. vai conectar com o universo naquele algo que você conquistou, né? Então, a força fica maior. Da mesma forma que a gente faz essa conexão também, né, com o mal, né, que ainda existe. Se a gente não reconhece e não luta para combater, você vai ficar sempre só assim, sendo influenciada, até sem saber. Né? Se você não procura ter esse conhecimento, tanto do tesouro, quanto o que vem junto com ele, você vai constantemente sendo escravizado por aquilo que o outro pensa, pelo aquilo que o outro pensa, porque você não vai ficar igual no mar, né? Sendo levado pelas ondas. Então é bonito isso, né? A gente acreditar assim, quando eu começo a conquistar uma coisa, aquilo fica maior.
Mas por quê? Ficar maior porque eu vou ter essa possibilidade de expansão, de receber do outro que está na mesma faixa também. E É aí tudo na ele lei de fala, né, quando você cooperação. toma posse do tesouro, aí você já tem recurso, você já conseguiu algumas pérolas, você já tem recurso para quê? Para investir, né? Em Outros. outros, em cultivar, em negociar ali no campo, mais coisas, né? E aí multiplica. Então ele fala que lembra da parábola dos talentos, né? O bom servo é aquele que pega os talentos, não aquele que esconde. Então isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente tem um tesouro, que a gente não pode deixar ele escondido. Tanto no sentido de conseguir mais, quanto no sentido de exemplificar para o outro que aquilo está te fazendo bem, que você vai indo bem, que aquilo é uma tranquilidade. A pessoa começa a falar, poxa, está acontecendo alguma coisa ali, também quero para mim. Então, esse exemplo que eu acho muito importante, né? Aí aí ele fala, você passa a transformar tudo aquilo que não tem valor naquilo que tem valor. Que a gente ainda vê muitas pessoas ainda muito iludidas com as coisas que não têm valor, né? Ou que têm um valor transitório, né? Tem até valor, mas é transitório. E aí ele fala, o reino, quando isso acontecer com todos os corações humanos, aí vai se instalar coletivamente no planeta. Então é algo assim que não é algo de hoje para amanhã, vai demorar. Que a gente, o pessoal muito fala assim, a pandemia veio, o pessoal já melhorou, que ela acha que vai ser só essa pandemiazinha que vai trazer reino de Deus. Não vai, né? Infelizmente ainda é no processo ainda. Levará muito tempo ainda, né? É, Mas o bom, eu vejo assim, a gente não pode cair na descrença em relação à humanidade, que é uma doença também que está contaminando todo mundo, né? Achando assim que está tudo perdido, que tudo não tem jeito. Então a gente tem que ter essa consciência. Se a gente for olhar para trás, Cita, quanto progresso a gente já teve aí, o quanto que o mundo melhorou. Tudo bem, hoje, por exemplo, tem essas questões, né, políticas, de corrupção, mas tudo isso sempre existiu dentro do só que processo ficava mais evolutivo, escondido, né? Agora só ela que está. ficava escondido. Aí agora está ficando visível para todos nós. E eu acho que essa visibilidade é que faz com que a gente tenha esse aspecto mais reflexivo. Na medida que você vê uma atitude que você julga errada no outro, aí você vai falar assim, mas por quê? Sabe, por que que eu não gosto disso? Por que que não é bom assim? Aí eu acho que, através dessa reflexão, o mundo realmente vai se tornando melhor. E tem muita coisa, gente, em termos de evolução, que a gente já conseguiu. Tem muita gente boa aí que se dedica, sabe? Essa própria questão da pandemia, se a gente for ver em termos de saúde, olha o avanço que a gente tem, né? Com Quantas certeza. pessoas produziram uma vacina em tempo recorde? Outra coisa, logística de conseguir vacinar, né? Isso há um tempo atrás era praticamente impossível. É o que a gente estava estudando lá na segunda-feira, quando a gente, no livro dos Espíritos, né, a respeito de Kardec. Imaginem as dificuldades que ele enfrentou num mundo sem tecnologia, onde as correspondências demoravam meses para chegar, às vezes era de navio, né? E hoje, com todas essas facilidades, olha quanto progresso. Só está faltando mesmo o homem assim, ter um pouco mais de foco, né, para a coisa realmente se modificar. É o reino de Deus que está faltando. É achar, né? Achar, saber que ele existe, né? Porque tem gente que acha que nem sonha que ele existe, né? Nós já estamos procurando ele, né? Mas tem gente que nem sonha ainda que ele existe, acha que não. Né? Então a gente está fechando o versículo, né? E a passagem, e aí é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 46, que diz assim: encontrando uma pérola muito preciosa, partiu, vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Não é?
E a gente já estudou, né, muitos elementos desse versículo que já tinham aparecido antes, o vender tudo que tinha, que é a capacidade da renúncia, do desapego, que também ele fala não é algo fácil de ser conquistado. E não é só material, né? Isso, não é só o material, não é só vender, porque a gente fala assim, vendeu tudo que tinha, você pensa Vender que é tudo. material. Não, muito pelo contrário, né? É mais coisas, muito mais que isso, né? Os maus hábitos, né? Os hábitos, costumes, as pessoas, o emprego, tem tanta coisa que a gente é apegada, né? Nas pessoas da casa, e aí ele larga tudo para trás, né? Ele vende realmente, né? Vai e vende tudo que tem, que aí ele fala, né? Às vezes a pessoa, às vezes, ele dá um exemplo, né? A pessoa às vezes recebe a liberdade, o juiz fala, ó, saiu o seu alvará de solteiro, mas ela fala assim, ah, não, eu quero ficar por aqui mesmo, que estava Tá bom, que a bom, vida é né? boa, que ficou 30, estou aqui acomodada, porque tem 30 anos que eu estou aqui, então eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então isso pode acontecer, né? E esse dá o exemplo da desencarnação, né? Na desencarnação, portanto, a gente esteja. A gente tem que fazer a tempo, né? Essas questões de desapego, porque senão depois fica tudo agarrado aí. Né? Outro dia eu assisti uma live espírita que fala assim, gente, esse processo da desencarnação, a gente treina para ele todas as noites. É. E a gente não se dá conta que vai acontecer, né? Então é muito sério isso, né? Mas você sonha que você está morrendo, se você não dá um jeito de acordar rapidinho. Hum. Você sonha que você está desencarnando, opa, pera, deixa eu voltar. Né? Mas é o Então, desapego, né, que você tem que ter naquele momento de dormir, o preparo, né? A gente não tem nem consciência ainda do quanto o sono é um fator de reabastecimento espiritual e o quanto que ele pode trazer amparo, né, esclarecimento e fazer com que nossa mente trabalhe assim dentro dessa diretriz maior para o bem, né? A gente ainda não tem essa consciência, não se prepara para dormir, não faz uma prece, às vezes já deita cansado, né? Aí dificilmente eleva o pensamento, né? Às vezes as grandes, muita gente tem a TV no quarto, né? E fica vendo filme. Então tudo isso vai ficar no psiquismo, né? Então, quanto é que que nem ele fala, né? Vai dormir para trabalhar amanhã. Você não dorme para descansar, ou para ir ou para ir fazer alguma coisa no plano espiritual que seja interessante, para ter um contato espiritual, não. Você dorme porque para acordar cedo porque você tem que trabalhar. Então você no está dia sempre seguinte. vivendo pela matéria. Até para dormir você dorme pela matéria. Isso é complicado, né? E aí, porque os verbos que nós vamos falar então hoje, que nós vamos estudar, é o verbo partiu e comprou. Partiu, comprou. Nosso personagem, ele tomou, né, conhecimento da existência da pérola, viu a pérola, do Mas valor precioso, mas não ficou lá só, que linda pérola, vou olhar ela aqui, né? Ele partiu, ou seja, e comprou, quer dizer, é preciso ter um movimento. Não podia ficar ele parado não ali só podia ficar adorando. parado, né? Só na contemplação, né? Ou É, seja, é aquilo que conquistar ele mais fala, valores, né? buscar mais valores, não se contentar só com uma virtude, né? E eu E achei interessante ele é falar a que o tempo do importância de verbo, né, agir, né? partiu, quer dizer, ele já foi, né? É uma ação que já foi concluída. Ele partiu e comprou. Agiu, né? Então a gente vai falar hoje da ação, de que quem quiser transformar tem que e transformar o mundo ao longo do tempo, não pode ficar parado, tem que agir. E aí ele estuda o capítulo 157, né? Livro Caminho, Livro Verdade. Caminho, Verdade e Vida. E essa leitura, esse título, só o título, né? É extremamente assim, ó, uma orientação segura, né? Faze isso e viverás. E disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Está no Evangelho de Lucas, né? O caso daquele Quando o
O doutor da doutor lei da pergunta a lei Jesus o que é interpreta. preciso fazer para conquistar a vida eterna, né? O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca de sua concepção da lei e falou-a a sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo esculpida, na tábua mental de seus conhecimentos. Respondestes bem, disse o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos, quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já fosses banhado pela claridade da fé viva, se fosses beneficiado pelos princípios da salvação, escuta o que aprendestes do nosso divino mestre, faze isso e viverás. Então, aquele negócio, né, a decisão, e a gente se omite por medo, né, medo da responsabilidade. Porque quando eu assumo essa questão, eu vou fazer, né? Eu boto minha alma em movimento, eu significa o quê? Que o que vier daí, né? Vai ser o quê? Uma responsabilidade minha, né? E aí a gente, às Ele vezes, pergunta, né, o que está prefere faltando? Você já acreditar. estudou, você já sabe. Ele fala quantas lições nesse tempo só nesse tempo de miudinho que tem. Né? Nós já estamos no episódio 110, desde que nós começamos a gravar. Mas dele já são 223. Será possível? Quantas lições vocês aprenderam? Dá para falar, vamos enumerar. Tá, então você já sabe? O que está faltando? Colocar a alma em movimento, porque não é só o corpo que se movimenta, né? É a alma. Então, se você coloca a alma, a ação, a gente não pode ficar só naquela coisa de respirar, né? Comer, beber, dormir. Enquanto a gente fica só nessa vida animal, né? De comer, beber e dormir, a gente não Eu coloca a gostei alma em quando ele movimento. deu o exemplo, né? Que ele deu um exemplo bem prático, né? Para nós, né? É a mesma coisa, ir na farmácia, comprar um remédio que você está doente, né, com uma dor de cabeça, alguma coisa, vai lá, compra o remédio e não tomar. Aí eu lembrei do Jorge, uma vez que ele, de noite ele falava assim, às vezes a pessoa consultava de dia, né? Aí chegava de noite, estava passando mal e tudo, aí ele atendia de novo, ele falou assim, mas você comprou o remédio, tomou? Ah, não, não comprei ainda não. Então, quer dizer, foi no médico, ocupou, Quer que o tomou o médico faça um tempo, milagre para ele, né? aí receita o medicamento, mas não toma. Então, nós somos igualzinhos, a gente vai, né? O nosso médico é aí Jesus, né? Os benfeitores, nos indicando um montão de medicamento, mas a gente, o que que a gente faz? A gente não aplica, né? Tem medo da responsabilidade, medo do desafio, De porque errar. medo de errar, porque se eu tomar uma decisão errada, a responsabilidade vai ser o quê? Minha, né? Então é sério, né? E a gente tem o hábito de achar, né, Rita, que o serviço é fácil, mas não é fácil, o serviço é árduo, né? Que ele fala que o serviço é áspero, né? Quanto mais grave, mais sério, mais significativo for o serviço, mais pesado e árduo e difícil ele vai ser.
Não tem É. moleza, né? É onde ele fala que Jesus foi valente, chamou a responsabilidade para si mesmo, né? Só dele reencarnar na Terra, né? Ele quis estar, né, para conversar, para conviver com as pessoas, para dizer, para mostrar que é possível, né? Mas a gente fica aí com medo, né? De sofrer aquilo que o, o que vai acontecer com a gente, né? Aí prefere ficar lá no cantinho quietinho, né? Sem chamar muita atenção, sem, sem assumir os riscos, né? E foi o que E Jesus fez. Jesus mostrou isso, exemplificou isso tão, tão, tanto para a gente, né? Que ele expôs a crucificação, né? Então ele foi crucificado, oprimido, abandonado, esquecido, mas para mostrar mesmo que o serviço é esse árduo, mas que depois isso é realmente um motivo para a nossa ascensão, né? A nossa luta de hoje significa, né, o nosso cajado para a grande ascensão. É um desafio grande que a gente tem, mas é muito consolador a gente ter essa certeza, né, que as coisas vão caminhar, né, melhor, que E ser tem uma coisa proativo, mais né? Eu grandiosa acho que o nos grande esperando. recado desse estudo aqui, desse estudo de hoje, é a proatividade. É de você enxergar, passar, ver que o outro tem dificuldade, ver que tem alguma coisa que você pode fazer e não ter aquela indiferença moral, que a gente vê muito, né, ainda, infelizmente. Há gente que não vê, passa adiante, né? Então, ele dá o exemplo, né, é você trabalhar, fazer algum serviço que não seja remunerado, né, monetariamente, e que você faça fora do horário do seu serviço, para ajudar alguma. Ele dá o exemplo, né, da esposa dele que está ajudando, que entende de informática, que na época da pandemia muitas pessoas ficaram com dificuldade, porque não, pessoas mais velhas que tinham que dar aula, e aí ela entende de informática, ela ajudou a cunhada. É você enxergar a dificuldade do outro e estar disponível para ela, né? Para ajudar aquele que está precisando. Você vê um vizinho que está doente, ele fala, né, bom, só tem uma vizinha sua que está doente, você sabe que ela tem dificuldade, oferece lá um tempo, vai lá lavar uma roupa para ela, vai oferecer, né, um café, uma coisa que você faça, qualquer atenção, né, que a gente fala, né, as igrejas falam em dar 10% do dízimo, né, que eles chamam, mas o mais importante é você dar uma porcentagem do seu tempo mesmo, e não do seu trabalho, Do seu né, tempo, do com seu aquilo. talento, né? Aí Isso. quando eu estudei isso, eu fiquei pensando lá no lar cristão, o quanto que tem tanta coisa para se fazer, né? Tantos profissionais que a gente precisa, né? Que poderiam, vamos colocar assim, se todos os psicólogos que existem na cidade pudessem doar 10% do 10% ia até sobrar, né, meu tempo, velho? nossa, mãe! E aí tem um montão de coisa, um montão de profissão aqui que a gente pode elencar, né? Até essa questão da cozinha, né? Se você sabe cozinhar, né? Você não pode falar assim, não, eu vou tirar uma tarde, uma hora, e vou fazer uma vez por semana, vou fazer bolo para os idosos, ou vou fazer uma sobremesa diferente para o final de semana. Seria muito legal, né? Porque, assim, o quanto a gente cresceria, o quanto seria bom, porque, assim, a rotina, né, da instituição, o dia a dia com os funcionários, fica muito difícil fazer o extra, né? Então, quanto que seria importante isso? Eu lembrei demais da dona Laíde, né? Assim, com todo o carinho que ela saía lá de Guarará, tinha uma máquina velha lá, ela doava o tempo dela para ir lá consertar roupas dos idosos. Então, olha só, foi um trabalho que ninguém nunca viu, ninguém soube da grandiosidade desse espírito, mas ela ia e Dona Aparecida passava que lá. cortava a unha, A né? dona Aparecida, com a equipe dela, né, que ia cortar as unhas dos idosos, olha que
que coisa, ninguém via, mas toda semana aquele compromisso assiduamente. E aí, se a gente for falar, a gente pode enumerar muitas pessoas, né? E aí a gente fica triste, porque igual assim, da questão, né, do cabelo, de uma barba, da unha, tem muitas opções, né, que as pessoas realmente poderiam se dedicar, né? Mas é o que ele Até fala, nessa parte infelizmente as jurídica, né, pessoas... Rita? É, Assim, uma assessoria jurídica. Então, é, 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 não, é bem bonito isso tudo, né? oportunidade de trabalho tem para tudo quanto é lado. Num centro espírita, numa igreja católica, numa assistência social, numa instituição permanente para idosos, numa creche, isso tem. O problema é que as pessoas, infelizmente, elas estão tão envolvidas com as coisas materiais, que é o que ele fala, elas não têm tempo nem para os filhos, nem para a esposa, nem para a família. Como é que elas vão arrumar tempo para pessoas que não são da família? Quer dizer que tem muitos, né? O mundo está assim, as pessoas estão muito absorvidas, né, na questão da prosperidade, do ganho material, no ganho financeiro, né? É por isso que Jesus fala nesse homem negociante, né? Avarento, né? Que não tem tempo para nada. Que ele aplica todo o tempo dele na vida profissional. E aí é o que ele fala, né? Antes de dormir, ele fala, depois de dormir que eu tenho que trabalhar amanhã. Ele não dorme para descansar, ele não dorme para ir para o plano espiritual. Mesmo o espírita mesmo, às vezes, ele às vezes esquece que quando ele dorme, ele tem algo para fazer, sim. Trabalhar, talvez. Ou alguma missão, que seria mais, né, melhor você falar, né? Mas lá no plano espiritual. Mas do jeito que ele dorme, já pensando no que ele vai fazer no dia seguinte, É isso que eu ia falar, que ele mas vai ganhar dinheiro, se a sintonia está só nas coisas materiais, ele não vai sair do lugar, né? porque aí o sono pertence ao patrão, para a empresa e para a carreira. Para a Não carreira. pertence para o que tem que ser, né? E agora, né, o livro segue no capítulo 77, né, Ação e Prece. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Jesus em Mateus 7,7. Aí já tem Prece, um monte de ação, né? Buscar, pedir, bater. bater. Prece é luz, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Nossa, gente, bênção e merecimento, hein? E nós estamos correndo disso, né? Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer, desejai ardentemente as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício de seus próprios efeitos, de certo que não funciona. E é muito interessante isso quando ele fala, né? A gente vive pedindo cooperação, mas esquece de cooperar com o outro, né? E a gente tem que entender que a vida funciona na base do intercâmbio. E aí ele ainda cita o exemplo do lavador, né? Eu acho que a natureza é o maior exemplo que a gente tem. Porque o tempo todo, em tudo, você vê o intercâmbio de tudo, né? Para um reino favorecendo o outro, né?
para que as coisas aconteçam. Então, ela é o exemplo de paciência, ela é exemplo, né, da espera, do tempo oportuno, do regime de cooperação, né? Essa cadeia dos animais, né, alimentar dos animais, onde um precisa se alimentar do outro, né? Mas ele só na medida certa, sem os excessos, né? É muito lindo. É instinto, mas aí a gente aprende a ver a grandiosidade de Deus mesmo, se a gente parar. O dia que a gente estiver muito deprimido, muito de mal com a vida, olha para o céu e vê o quanto que tudo é grandioso, né? O próprio sol a iluminar, né? O que a gente estudou na semana passada, né? É o sol entrando, ele não é específico para mim, para você, é para todos nós. Então, essa lei de cooperação, né? É aquilo quando a gente aprende a pedir e faz a nossa parte. Né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, né? É a lei da colaboração mesmo, da cooperação. Mas se a gente vai querendo só construir para si mesmo, vai atropelando, né? É o que ele fala, né? Venha a nós é o vosso reino nada. E isso é complicado, né? Porque às vezes uma pessoa que tem menos consegue ser mais generosa, né? O óbvio da viúva. Mais generosa do que aquele que tem muito. Porque é aquele homem que já está com medo de perder, né? É o homem financeiro, o homem, né, financeiro demais, que ele quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ele não tem limite. Ele ainda citou também o exemplo, né, do óbito da viúva, né, que foi capaz de dar daquilo que realmente havia fazer falta para ela, né? A gente não dá nem do que está sobrando. Essa semana eu dei uma escorregada, mas não foi intencional, porque tocou o interfone, aí eu acho que pela voz era a Dona Eli, que frequentava a sopa lá. Aí falou assim, falou esposa do doutor Jorge, não falou meu nome não, porque ela nem lembra do meu nome. Você tem alguma coisa aí para me dar, de roupa de cama e tudo? Aí eu falei assim, não tem não. Mas aí depois me deu uma sacudida assim, fala, Zelinha, deixa de ser mentirosa, porque você tem sim. Aí eu falei assim, não, mas espera aí só um minutinho, que eu vou ver se eu tenho alguma coisa para a senhora e estou descendo. E fiz realmente isso. Fui no guarda-roupa aqui, peguei assim, algumas coisinhas, podia ter pegado mais, mas não peguei. Confesso, gente, que eu tenho essa coisa, porque aqui em casa me incomoda demais, porque eu tenho muita coisa realmente, mas é assim, se chegar alguém, né, Tem que é muito uma casa filho, que de vez em tem que quando chega ter. meus filhos, aí eu tenho que ter a toalha de banho, tem que ter, mas eu podia dar, né? Isso é desculpa, desculpismo, né, Neuzélio? Tá errado. Rita, quando eu cheguei lá embaixo, ela tinha saído, não estava lá. Aí procurei ele pela rua e tudo. Mas estava na hora de eu sair, eu acabei mudando minha roupa, eu voltei, tá, as coisas estão no carro, jogado no carro. Que eu dei uma volta na cidade, tamanho Mas não, foi o meu arrependimento, mas aí eu me arrependi. Porque eu falei, gente, a pessoa bater na porta da sua casa para pedir uma toalha de banho, é porque ela está precisando. Olha que situação. E a gente não tem coragem, tá? Que eu tirasse uma minha, porque eu tenho mais de uma, então podia tirar até da que eu estava usando. E daí, e mesmo se fosse fazer falta depois, eu teria condição de comprar outra, ela não tem, sabe? Então eu me senti envergonhada, mas a gente faz isso mesmo, né? O quanto que é feio, né? mas até, e aí, às vezes, é porque está com pressa, tem outra coisa para fazer, você está sempre enrolado com alguma coisa. Às vezes nem é porque não tem, mas porque você não quer perder o tempo até de separar o negócio, né? Não, Tem isso também. é a impaciência com o outro, né? Mas, enfim, está tudo errado e a gente tem que aprender a desapegar. Aí a pergunta que eu fiz na hora foi assim, e se louco, né? O Tilula que gostava de repetir essa frase que ele falava, louco, essa noite pedirão tua alma. Aí eu, na mesma hora que eu falei com ela assim, no interfone, eu falei, louco, essa noite pedirão, e daí? E o que Hum, tem isso, né? O que será? Essa semana eu estava lá no mercado, eu estava já passando no caixa, já passando para pagar, o rapaz me pediu açúcar e café.
Não, minto. Eu já estava passando no caixa, só que aí eu fui no carro para pegar a sacola reciclada que eu tinha esquecido. No que eu fui, ele me pediu. Mas eu já estava passando no caixa. Aí eu falei para ele, não, eu vou te dar, você espera um pouquinho que eu vou te dar, que eu vou comprar. Que eu vou ter que voltar lá dentro, né? Eu já estava enrolada, já estava atrasada, mas eu disse, não, vou dar. Resolvi dar, vou dar. Eu falei para ele esperar. Ele ficou lá esperando. Aí quando eu fui, aí ele me pediu café e açúcar. Aí quando eu fui comprar o café, eu fiquei olhando, vou comprar o café mais barato, ou vou comprar um café bom. Não vou comprar o mais caro, porque nem para mim eu compro. Eu compro um café que sirva e tal. Aí comprei o café, comprei açúcar e tal. Aí pensei assim, né, que Jesus fala, né? Dá mais, né? Mais. Aí fui lá e comprei um pacote de biscoito. Aí ele saiu comendo biscoito, agradeceu e tal. Mas assim, né? A gente não. Como que a gente, às vezes, pensa que é para o outro, pode ser uma coisa pior do que você compraria para você, né? E não é, tem que ser, se ele é um ser humano e está pedindo, por que você vai dar o pior, né? É a questão de fralda, por exemplo, que as pessoas, cobertor, que as pessoas fazem. Se você vai, se serve, se não serve para você, não serve para o outro, né? Então, é lógico que ele tem um nível, ele não tem tanto nível de exigência, mas tem coisas boas que são mais baratas, não precisa comprar o mais caro. Mas também não pode ser uma porcaria, né? Tem que pensar nisso. Aí ele vai onde? No livro Paulo Estevam? Paulo Estevam, no caminho de Caminho de Damasco. Damasco. 199. Hoje eu pedi desculpa, porque a minha voz está em hora que está falhando. É a profissão de fé que o Estevão fez, né? Quando ele... Eu não anotei muito bem de onde ele saiu, não. Eu anotei só o pegou. que ele leu aqui. Eu pus assim, num ápice o jovem rabino considerou aquele extensão do gesto de amor. Comecei ali, você começou em outro... Coloquei lá em banho, coloquei o que ele leu. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no trânsito de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostra de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre de sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos e no amor universal, em seu nome esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Quer dizer, Jesus está falando o quê? Ele fala, o que você quer que eu faça? Ele também se movimentou. Mas Jesus fala, levanta, anda, caminha, né? Vai em direção. Então, quer dizer, Paulo imaginando que era uma figura que todo o tempo, embora ele estivesse estudioso e fosse, ele estava só voltado para si mesmo, era orgulhoso, tinha vaidade, né? Tudo que ele fez até ali era para aparecer, para se mostrar dentro de uma comunidade, ter destaque na comunidade, ser famoso, né? É o que mostra o capítulo todo, né? E ali, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, tudo muda, né? Completamente. Né? Ele dá um giro de 180 graus, né? A entrega, né, foi de alma e corpo, né? E o esforço, né, de levantar. Eu fico imaginando eu tenho está pregada lá na nossa sala, né? Essa frase, que eu gosto muito, Senhor, o que é isso que eu faço? Mas eu tenho uma dificuldade para entender, porque tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu não estou conseguindo ouvir. Não estou captando a mensagem. Estou captando a mensagem, pelo amor de Deus, que é muito difícil agir com
com equilíbrio, dentro Então, o que dessa ele fala, né? situação. Ele não pergunta o que você quer que eu saiba, o que você quer que eu estude, mas é o que Não, eu faço, né? é ação mesmo, né? E a partir daquele momento ele se entregou total. É isso que eu fico imaginando. Quanto que a gente entrega assim o dedinho, né, Rita? Eu estou entregando o dedinho assim, ó, ó, qual a nossa E aí ele responsabilidade. fala, né, na satisfação de Jesus, como Jesus ficou feliz, né, de ver que ele estava ali naquele momento, né, de entrega, né? Porque ele fala generosamente, amorosamente, Amorosamente, né? e que nisso ele se levanta. Ou seja, a primeira coisa era ele se reerguer emocionalmente, né, psicologicamente, e não só fisicamente, né? Porque ele estava ali num processo depressivo. Depois é que ele vai entrar na cidade, né? Esse Vai entrar na, caminhar. esse entrar na cidade também dá quase uma palestra, né? É, Ele tem simbolismo fora do comum, né? E lá te direi o que fazer. Oh, e o resto da vida ele vai fazer o quê? Andar, caminhar anda. de cidade em cidade por Entrar toda nas a sua existência, cidades. pelo resto da sua vida. Ele fala, né, até os 33 anos já tinha estudado tudo o que precisava fazer. Dali em diante foi só fazer. É a questão, né? Você não pode ficar toda vida estudando, não existe profissão estudante. Você vai estudar medicina, depois o que você vai fazer? Continuar estudando medicina? Não, você tem que praticar a medicina. Você estuda para ser professor, você tem que ser professor. Então, se a gente está estudando o Evangelho, é para agir, né? Obrigada. É a prática. É a prática. A gente foge dela. Aí ele vai para o livro Nosso Lar, capítulo 27, que é o trabalho em si. André Luiz está lá no Ministério do Auxílio, né, com a Narcisa, com o Lívias, e aí vai conhecer o Tobias, e está ali mais como um estudante, né, residente e tal, de prancheta na mão, tipo, anotando as coisas que eles estão fazendo ali, está mais como um observador, né? Aí você quer ler? Ele começa lendo muito cuidadoso, né? Porque ele tá, na realidade, Eu André Luiz está ali mais observando, né? Mas quando ele começa a perceber o trabalho que está aplicar passos, acontecendo, né? né? Aqui, ó, muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, os dois primeiros começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Ah, gente, quando eu leio isso aqui, eu sinto assim, porque Você uma das coisas, imagina, né? não, uma das coisas que mais me incomoda é cheiro ruim. Eu tenho uma dificuldade com cheiro, uma coisa me esforço para vencer, mas eu tenho que não tem explicação. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Então, Tobias, né, foi dando passe e os doentes, né, Que estava ali muito expelindo acamado, né? pelaquela boca, né, aquelas substâncias. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoar do suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. A gente fica até Que lindo, emocionada, né? né? Não, Imagina é muito lindo, né? um médico limpando vômito.
o nível, é bem um exemplo daquele, né, que encontrou o tesouro e descobriu de que tamanho que ele era. Que tanto faz o que ele estava fazendo. O trabalho tinha que ser feito, ele viu, agiu, foi proativo no sentido, tem que fazer, alguém tem que fazer, quem é? Eu estou aqui. Qualquer um podia É, fazer. E a alegria, achei interessante que a alegria da Narcisa é maior, não tanto pelo fato dele fazer, mas pelo fato dele fazer sem que pedisse, né? Se ela pedisse, ele ia fazer, lógico. Mas só que pelo fato dele ter ele mesmo se lançado ao trabalho, a alegria dela era maior nesse sentido, né? não, e eu acho que é uma lição muito grandiosa para a gente ter. O que tem faltado, né? Hoje, se você não pedir, as pessoas não fazem. Não faz. Então, são coisas óbvias, assim. E às vezes eu também não estou falando, quando eu falo das pessoas, eu estou me incluindo mesmo, que a gente tem esse olhar de fazer o que é preciso no momento que a gente for convocado, sabe? Quando eu brinquei da questão do interfone, né, na minha vida, gente, é fundamental a gente ter esse compromisso. É aquilo que hoje eu até comentei com você, né, que eu estava assistindo uma palestra. Nós temos esse livre-arbítrio, mas o tempo todo, na nossa caminhada, a gente vai ter chamados para exercer fraternidade que nos impulsionará o nosso progresso evolutivo. Mas é necessário a gente estar atento a eles. Com certeza. Tá? O tempo todo a gente está tendo convite. Então, hoje eu ainda vi lá no fórum lá que a gente estava, né, a questão da moeda que caiu, né? Aí você, na mesma hora, abaixou para cair uma moeda. É um gesto simples, mas foi uma atenção, uma fraternidade, né, em relação ao outro. E outras pessoas que estavam ali viram a moeda cair e não se movimentaram, né, no sentido. É uma coisa simples, mas eu acho que ilustra muito esse olhar de enxergar, fazer aquilo que é necessário, que a vida tá te convidando naquele momento. Porque a natureza não vai dar saltos, não adianta a gente querer fazer grandes, se a gente não aprendeu ainda a fazer as pequenas. E a pessoa não percebe que quem ganhou? Eu, que eu ganhei, obrigada. É, Né? Obrigada que é legal. O legal não é se levantar. É legal a pessoa reconhecer e te agradecer. E você, né, sentir que você fez algo bom, que teve um proveito. Então, acho que é isso que a gente tem que encontrar, né? É ter essa força, né? O livro aqui, no livro Vozes do Grande Além, vou só exemplificar rapidinho, que ele vai dizer, chama Lenda da Estrela Divina, do Irmão X. É um apólogo simples, né? Que ele diz o seguinte, que uma pessoa convencida de que somente através do próprio trabalho conseguiria entesourar as bênçãos do seu divino Criador, ele compareceu diante do Altíssimo e rogou humildemente: o que eu tenho que fazer para penetrar os domínios da vossa glória? Aí o Criador disse: desce à terra e convive com os teus irmãos. Aí o homem nasceu, renasceu, é engraçado que ele vai falando assim, o homem nasceu, renasceu muitas vezes, olha como é que ele vai falando, adquirindo experiência em diversas nações, e voltou ao paraíso, ostentando na fronte a auréola da cultura. Aí em seguida ele fala assim, não, mas eu queria conhecer a vossa força, né? O que eu faço? Aí ele fala, desce à terra e dirige os teus irmãos. Aí ele nasce e renasce muitas vezes, fazendo leis, gastando fortunas, mandando, comandando, e aí retorna ao lar eterno, guardando nas mãos o cetro da autoridade. Aí ele pede o seguinte, mas ele ainda pede mais, ele fala, eu queria aprender convosco a criar emoções sublimes. Aí ele fala, o Criador fala, desce à terra, procura formar pensamentos iluminados e nobres para conselho e progresso dos teus irmãos. E aí ele nasce e renasce muitas vezes. Achei interessante que isso assim, ele nasce e renasce muitas vezes, trabalhando a pedra, o metal, a madeira, a argila, a palavra, o som, o pincel, a rima. Aí ele consegue o quê?
ele volta transportando nos olhos, nos ouvidos, na língua, nos dedos, a magia da arte. Aí ele, por fim, fala assim: meu pai, tenho saudade do vosso convívio, não quero apartar-me do vosso olhar. Depois de tantas encarnações, ele quer ficar perto. Que fazer para demorar-me nos céus? Aí o todo misericordioso abraçou com ternura e ajuntou: ah, meu filho, que pedes tu agora? Para que te detenhas no céu, é necessário que desças à terra e ajude os teus irmãos. Aí o homem nasceu, renasceu por longos e longos séculos, sofrendo sem reclamar. Injúrias, ultrajes, lapidações, calúnia, miséria, abandono, chagas, açoites, procurando auxiliar os outros sem cogitar do auxílio a si mesmo. Até que um dia, terrivelmente fatigado e sozinho, mas de coração alegre e consciência tranquila, retornou aos eternos tabernáculos. E aí ele não precisou se anunciar, porque as portas celestiais se lhe descerraram ditosas. O próprio Senhor, na carruagem resplendente de sua glória, veio recebê-la nos pórticos. E disse assim: bem-aventurado sejas, filho meu, agora a criação inteira é tua. Todos os meus segredos te pertencem. Esteja onde estiveres, viveremos juntos para sempre. Esmagado de júbilo, em riso e pranto, o homem compreendeu sem palavras que a felicidade do amor puro lhe fluía sublime dos repolhos do ser, em torrentes de alegria misteriosa. E é que ele trazia fulgente no coração a estrela divina da humildade. Desde então, pôde habitar na casa do Senhor por longos dias. Mas olha quanto tempo! Eu fui tirando só os pedaços, mas essa é uma lenda da estrela divina, quer dizer, estrela divina, ele vai se transformar numa estrela, mas ó, toda vez ele fala assim: desce a terra, e aí vai. Nasceu, renasceu muitas vezes. E depois o último é por longos e longos séculos. Olha o tempo, né? Como a gente perde tempo, né? Porque precisa disso tudo para a gente conseguir uma coisa que aparentemente é simples. Mas para nós não é, né? Está na nossa hora. O Vinha de Luz também tem um capítulo 60 que fala: que fazeis de especial? Só vou ler o primeiro parágrafo assim, ó. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos, olha só, possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, né, isso daí mostra que o nosso nível de compreensão é maior. E quem tem um nível de compreensão maior tem que agir mais. Meu bem. E fazer de especial. E aí, para finalizar, uma poesia também, para a gente não perder o hábito. Mas é pequenininha hoje. Chama Planta o Bem. Na verdade, na justiça, que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terá frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é fazer um grande bem. Muita paz para todos, uma semana de muita luz. Paz para todos, muita semana de muita paz e amanhã para todos nós. Até semana, se Deus quiser.